Olá pessoal, neste vídeo nós iremos resolver este porte que está sendo apresentado para você e nós iremos encontrar qual que é ou quais são os períodos de vibração e modos de vibração dele. Isso daí a gente está assumindo que está sobre vibração livre. Portanto, meu pórtico, eu vou fazer análise matricial. Veja que eu coloquei aqui um mol de velocidade 2,1 vezes 10 a sexta tonelada-força por metro quadrado. Isso aqui é aproximadamente o mol de velocidade do concreto. A inércia eu já coloquei aqui em metro a quarta, por isso que fica esse número grande, 0,00248. Só para você ter uma ideia, essa inércia seria o equivalente a ter um pilar de 40 por 40, que é um pilar bem robusto. E o peso, essas duas massas que eu coloquei para você, nessas bolas vermelhas, ela tem um peso de 19,6 tonelada-força. E eu peço para você desprezar a deformação axial. Veja que tem 5 metros de altura cada pavimento. Olha, notem que se eu fosse pegar todos os graus de liberdade que eu tenho aqui em cada nó, né, onde eu tenho apoio ou a laje encontrando com o meu pilar, eu teria aqui um nó, 2, 3, 4, 5, 6. Ainda são 3 graus de liberdade por nó. Daria uma infinidade, uma série aí de graus de liberdade para serem analisados. Mas eu vou pegar e fazer igual eu fazia em análise de instabilidade. Eu vou pegar e considerar que isso daqui é equivalente a um sistema em que eu tenha só um pilar. Pelo seguinte, aqui está o meu sistema. Olha, imaginem, se esse meu pilar aqui ele está engastado na base, e aqui tem uma rigidez 2EI, aqui uma rigidez 2EI também, eu já passei a ter a mesma rigidez do pilar. Veja que isso daqui é uma laje rígida, isso quer dizer que a rotação aqui nesse ponto e nesse ponto, elas estão travadas. No entanto, o deslocamento horizontal é o mesmo, tanto deste nó até este nó. Então, isso daqui eu vou substituir pensando aqui em um apoio que só permite a translação. Mesma coisa eu vou fazer para este meu ponto, essa minha laje aqui de cima, tá? O que está acontecendo agora? Os meus únicos graus de liberdade livre são esse daqui e este daqui. Muito bem, próxima observação que eu vou fazer vai ser pegar e enumerar quais são os graus de liberdade que eu vou trabalhar. Então, olha, primeiro eu vou chamar esse daqui grau de liberdade livre 1, esse daqui eu vou chamar de 2. Agora vem os graus de liberdade, que na verdade eles estão restritos, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho, seguindo a sequência 3, ele está restrito porque eu estou desprezando a deformação axial. Eu tenho também a rotação aqui, ó, 4, que também está restrita por causa desse apoio que só permite translação. Eu tenho também aqui, ó, 5, 6, e daí aqui 7, 8 e finalmente aqui 9. Muito bem, com isso eu já tenho a numeração e eu sei que 1 e 2 que está em vermelho são os graus de liberdade que estão livres. E não vamos nos esquecer que essa massa ela passa a atuar aqui nesse ponto. Muito bem, com isso nós vamos fazer a análise matricial. O que eu preciso lembrar da análise matricial? Né? Que eu precisava da minha rigidez, primeiramente precisava da minha rigidez elástica. Lembrando, né, o que é que acontecia na minha análise matricial? Eu pegava, basicamente fazia a matriz de rigidez elástica vezes U, que é função de deslocamento, menos a minha matriz de massa, vezes o duas linhas, ou seja, massa e aceleração. Isso daqui era igual a zero, por isso que era vibração livre, porque eu não forçava essa vibração. Aqui está a minha matriz de rigidez. Notem o que eu coloquei aqui para vocês. Eu coloquei qual que é a numeração que eu adoto para pegar e montar essa matriz de rigidez. Então, a primeira coluna aqui, primeira linha, equivale ao que está relativo a esse meu grau de liberdade 1. Depois 2, 3, 4, 5. Isso aqui é a ordem. Veja que aqui eu coloquei uma numeração um pouquinho diferente. Então eu tenho que passar essa numeração para cá. Então, ó, só para acompanhar,
eu vou acompanhar essa sequência. Então vamos pegar aqui, ó, primeiro, vamos até dar nome aqui aos elementos, tá? Então esse primeiro elemento, esse elemento de cima eu já vou chamar de elemento 1, e esse elemento de baixo eu vou chamar de elemento 2, tá? Portanto, aqui vai ser K1, K2. Então vamos passar essa numeração para cá. Então eu tenho que seguir essa ordem. Para facilitar, eu peguei isso daqui e cortei um papel só para ficar bem claro quem que é quem. Tá? Então, primeira linha equivale ao grau de liberdade que está no eixo, que aqui eu chamei de 3. Segunda é o grau de liberdade que eu chamei de 1, que esse daqui eu tenho interesse. Próximo, a minha rotação... Opa, desculpa. Então, a minha rotação, que eu chamei de 4. Logo em seguida, eu venho para o meu quarto grau de liberdade, que eu chamei aqui de 5. Depois, eu vou para o meu quinto grau de liberdade, que aqui eu chamei de 2. E eu também, esse aqui eu tenho interesse nele. Finalmente, eu venho aqui para o 6. Então, o sexto grau de liberdade, aqui também eu chamei de 6. Então, veja aqui, se eu pegar... Isso aqui é a mesma coisa que tem as colunas, são as linhas, a numeração, né? Então, 4, 5, 2 e 6. Então, se eu for pegar simplesmente as deslocabilidades que estão livres, eu vou só pegar a contribuição de 1 e 2. Ou seja, todo o resto eu posso pegar e esquecer disso aqui, né? Então, vamos já tirar essa linha. A linha 1 eu quero mantê-la. A linha aqui que tem a numeração 2 também vou mantê-la. E esse aqui eu vou tirar. Mesma coisa eu vou fazer com as colunas. Então, tiro, 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 tiro. Veja que quem eu tenho interesse, porque isso aqui é uma rigidez que será mobilizada, são essas células aqui. Isso aqui também. Muito bem. Partimos aqui para o meu elemento 2. Então, de novo, eu vou primeiro pegar a primeira deslocabilidade que eu vou colocar aqui na minha matriz, é a 5. A segunda é a 2, que eu tenho interesse. Daí depois eu venho para a rotação que eu chamei de 6. Depois eu passo para o próximo nó. Então, a quarta deslocabilidade eu chamei de 7 aqui. Depois eu chamei de 8 e depois eu chamei de 9. Vou repetir isso aqui, para ficar bem organizado. 6, 7, 8, 9. Portanto, veja que se eu só quero trabalhar com as minhas deslocabilidades livres, eu vou tirar todas as linhas, exceto a linha de 2 e a coluna de 2. Então, o que me sobra é isso daqui. Muito bem, agora eu preciso pegar e trabalhar um pouco com esses valores. Então, veja, a primeira coisa é o seguinte. Veja que eu tenho aqui 12i sobre L ao cubo, 12i sobre L ao cubo, repetindo, né? Então, o que eu preciso pegar e fazer aqui é calcular 12i sobre L ao cubo. Isso daqui é um número muito próximo de 500 tonelada-força por metro. No entanto, tem um detalhe muito importante, que é o seguinte, veja que como eu juntei esta coluna com essa coluna, eu juntei aqui e virou 2EI. Portanto, isso aqui vai precisar ainda ser multiplicado por 2. Aqui dentro de EI, na verdade, é 2 vezes EI. Então, ainda multiplico isso aqui por 2, que vai dar 1000 TF por metro. Então, cada lugar aqui que você está vendo, circulado em vermelho, cada célula é igual a 1000 TF por metro. Bom, eu também vou precisar montar a minha matriz de massa. No entanto, eu tenho peso. Se eu quero saber a massa, basta que eu pegue o peso e divida pela gravidade. Então, o meu peso aqui é de 19,6 TF e a minha gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, isso daqui vai resultar em 2. Isso daqui eu vou chamar do seguinte, unidade de técnica de massa. O que o pessoal chama disso? Tá? A literatura chama de unidades técnicas de massa. E a unidade que está trabalhando isso aqui, esse UTM, é TF, metro e segundo ao quadrado.
Portanto, agora eu consigo pegar e montar, primeira coisa, a minha matriz global, né? Então, a minha matriz K, ela é o quê? Ela é uma matriz, só pegando os índices que estão, as rigidezes que estão liberadas, né? Então, as rigidezes que estão liberadas é 1 e 2, 1 e 2. Então, ó, vem aqui, 1 aparece nessa daqui, que é 12i sobre L ao cubo. Lembrando, 12i sobre L ao cubo, na verdade, são 1000. Daí depois eu tenho aqui, ó, 2 com 1. 2 com 1 aparece aqui, ó, só que tem um número negativo. Então, isso aqui vai ser menos 1000. Portanto, aqui, né, menos 1000 também. E, finalmente, ó, eu tenho 2 com 2. Então, 2 com 2 aparece aqui e aqui. Então, na verdade, aparece duas vezes o que eu já calculei aqui para trás. Então, esse aqui vai ser 2000. Próxima coisa, ainda cabe aqui para eu fazer, calcular, é o seguinte, a minha matriz de massa. Então, lembrando, né, o que acontece na minha matriz de massa? Na matriz de massa, eu vou pegar e colocar, de acordo com os graus de liberdade, qual é a massa que aparece sendo mobilizada. Então, lembrando, a matriz de massa, eu só populo a diagonal principal. Por quê? Eu só tenho uma força sendo acrescentada ali ao sistema, uma vez que eu tenho uma aceleração. Então, é aquele grau de liberdade tem que ser mobilizado para que a massa realmente gere uma força, né? Então, aqui eu vou ter 2 UTM e aqui, grau de liberdade 1, né? São 2 UTM. Grau de liberdade 2 também 2 UTM. Aqui, 0 e 0. Então, eu tenho agora a minha matriz de rigidez elástica, a minha matriz de massa. Muito bem, agora o que é que eu vou ter que fazer? Lembrando, o meu problema tinha duas soluções. Uma solução que era a solução trivial, onde o meu φ era, ou meu vetor de deslocabilidades era igual a zero, e a outra em que K menos lambda M, então K sendo uma matriz, M sendo uma matriz, era igual a zero. Bom, veja que eu já tinha calculado aqui com você as duas matrizes, vamos colocar ela aqui e fazer esse determinante, né? Então, o determinante vai ser calculado matriz 1000 do K menos 1000 do K. Então, 1000 menos 1000, menos 1000 e 2000. O que mais que eu tenho? Eu ainda tenho a parcela que é menos lambda. Então, veja, aqui vai aparecer menos lambda vezes 2. Aqui não vai faltar espaço, mas menos lambda vezes 2. Isso aqui é a parcela da massa, né? Então, o que acontece? Eu preciso calcular esse determinante e igualar ele é igual a zero, né? Então, o determinante que eu faço, diagonal principal, menos o produto da diagonal secundária. Então, o meu determinante vai ser 1000 menos lambda 2, que multiplica 2000 menos, lambda 2 não, 2 vezes lambda, menos 2 vezes lambda aqui. E esse aqui menos o produto da diagonal secundária. Então, o produto da diagonal secundária é menos 1000 ao quadrado igual a zero. Então, veja que aqui eu passo a ter o quê? Eu passo a ter um polinômio do segundo grau, uma vez que lambda vai ficar lambda ao quadrado, vai ser daqui. Então, eu vou ter duas raízes. Você pode resolver isso aqui usando Bhaskara, né? Então, ó, as duas raízes, uma é 191 e a outra raiz, 1309. Muito bem. Ainda tem um detalhe aqui que é o seguinte, né? Quem que é lambda? Na verdade, lambda eu tinha colocado para simbolizar a frequência angular elevado ao quadrado. Então, se eu pegar e tirar a raiz disso daqui, vai sair ainda o meu ômega. Então, o meu ômega é 13,8 radianos por segundo.
E aqui esse meu segundo ômega, então ômega 1, ômega 2, ele é de 36,2 radianos por segundo. Então o que eu acabei de fazer? Tirei a raiz e eu saí aqui com esses valores de ômega 1, ômega 2, que é a frequência angular. Bom, frequência angular ainda traz mais informação para mim, que é o seguinte: se eu quero saber qual que é a frequência de vibração, ela nada mais é que ômega dividido por 2π. Então, se eu quero saber o meu F1, eu vou pegar este ômega e dividir por 2π, que vai dar 2,2. Isso daqui é a unidade é o quê? São ciclos por segundo. Se eu pegar e fazer a mesma coisa aqui para F2, vai sair que o meu F2 é de 5,8 ciclos por segundo. Então, a cada segundo eu tenho 5,8 ciclos. Então, o meu pórtico vai e volta 5,8 vezes. A cada segundo, aqui no primeiro modo, 2,2 vezes. Ou também eu posso entender isso aqui como período, lembrando, né? Se você quer saber quem que é o período, é o inverso da frequência. Portanto, se eu quero saber o meu período da minha primeira análise, então esse meu período, invertendo isso daqui, vai dar 0,45 segundos. E pegando aqui o meu período 2, este daqui está dando para mim 0,17 segundos. Então, a minha estrutura completa, um ciclo completo, ela vai e volta até a mesma posição, um ciclo completo em 0,45. E no meu segundo modo de vibração, em 0,17 segundos. Tem mais uma análise que é bem interessante, que eu posso pegar e fazer também a análise de autovetor. Então, ó, vamos pegar aqui, esse daqui é o meu primeiro modo. Então, nesse meu primeiro modo, vou colocar aqui, ó, meu T1, ele é de 0,45 segundos. E esse daqui, no meu segundo modo, é um T2 de 0,17 segundos. Isso daqui você pode pegar e dar uma olhada na internet, período de vibração, alguns pórticos vibrando, e você vai ver exatamente esses períodos aqui acontecendo. Tá? Então, ó, uma coisa que é interessante é o seguinte: uma vez que eu tenho esses lambdas, na verdade o que eu acabei de encontrar foi o alto valor. Da mesma forma que eu fazia instabilidade, eu posso fazer agora também e achar quem que é o alto vetor. Então, ó, se eu pegar e falar que o meu x1 é igual a 1, portanto, o que multiplica aqui a minha primeira linha, o meu x2 ele terá que ser igual a 0,618. Lembrando, isso daqui não tem unidade de distância, a única coisa que dá é a relação entre esse movimento e esse movimento. Ou seja, se aqui mexer uma unidade, aqui embaixo vai mexer de 0,618 unidades. Portanto, esse nó aqui ele vai parar aqui, esse nó aqui ele vai parar aqui. Então, como que essa estrutura vai ficar? Ela vai ficar alguma coisa assim, ó. Lembrando, né? A mesma coisa acontece para cá. Então, aqui e aqui. Então, sai retinho, chega reto, sai reto, chega reto. E essa minha massa, ela está movendo, né? Essa minha laje, ela está movendo. Então, a proporção entre os deslocamentos no primeiro de modo de vibração é de 1 para 0,618. Agora, o que a gente pode fazer também? A gente pode pegar e fazer para o segundo modo. Então, ó, se, mais uma vez, geralmente eu coloco o x1 igual a 1, né? Para ver o que precisaria ser o x2 para que esse produto, o produto dessa tua matriz vezes o vetor de deslocabilidades, né, x1 e x2, desse em zero. Né? Então, ó, x1, o meu x2 teria que ser menos 1,68. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que se esse nó aqui vir para um lado, adotando positivo para a direita, este nó aqui, ou tanto faz, né, esse ou esse, então esse nó aqui, ele vai vir para cá, a distância maior, né?
de 1,618. Então, veja, esse nó veio para cá, portanto, esse daqui também. Este nó aqui, ele veio para cá. Então, como é que vai ficar a minha estrutura? Ela vai pegar e ficar assim, ó. Sai reto, chega reto. Claro que eu estou fazendo uma proporção assim bem louca, né? E daí depois, o que acontece, né? Ele sai daqui e vai pegar e chegar reto aqui. Aqui saiu daqui, vai chegar reto aqui. Lembrando, esse movimento aqui foi um movimento unitário, é o mesmo movimento na horizontal. A laje, ela não permite que esses deslocamentos sejam diferentes, né? Então aqui fica a minha laje e aqui fica a laje ao final. Eu acho sempre interessante dar uma olhada se faz sentido esses números, tá? Então, ó, dê uma olhada. Eu tenho aqui o primeiro modo de vibração a 0,45 segundos. Eu peguei uma tabela da FEMA, que é um órgão nos Estados Unidos, a Federal Emergency Management Agency. E aqui ele traz períodos de vibração comum de estruturas. Então, ó, dá uma olhada aqui. Ó. Se você tiver Moment Resisting Frame, é um pórtico que ele não está sendo contraventado. O Braced Frame é um pórtico contraventado, tá? Então, ó, a gente estaria aqui, o nosso pórtico está aqui. Se ele tem só um pavimento, seria de 0,15 segundos, o usual. Se ele tivesse 10, 1,1, veja que o 0,45 ele está entre esses dois. Eu tenho duas teorias para, na verdade, eu imaginava que ele ia estar muito mais perto de 0,15. Duas teorias de coisas que podem ter acontecido que não chegou muito próximo disso. Aliás, está próximo, mas nem tanto quanto eu esperava. A massa é um pouco baixa, essas 19,6 toneladas é relativamente baixa, tá? E a outra coisa também é que eu não estou considerando amortecimento. O amortecimento, naturalmente, ele vai abaixar o nosso período de vibração. No entanto, esse daqui é um bom número para vocês terem em mente, 0,15 até 1 segundo, tá? Bom, muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo.